Tempo de escuridão, tempos de densas trevas, a última praga, morte será. Porém tu, meu Deus, tem nos dado um cordeiro, seu sangue tem vida, salvação nos deu. Minha vida está segura no sinal, esse sangue é tudo para mim, aplicado está para minha salvação. Que segurança! Sobre mim, minha vida está segura no sinal, este sangue é tudo para mim, aplicado está para minha salvação. Que segurança! Sobre mim, perdido estive, vivendo em pecado, longe de Jesus Cristo, procurando uma luz na escuridão. Seu sangue na cruz, vida eterna me deu. Minha vida está segura no sinal, esse sangue é tudo para mim, aplicado está para minha salvação. Você não quer a salvação dos seus filhos? Segurança, segurança é o sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal, este sangue é tudo para mim, aplicado está para minha salvação. Que segurança, segurança é o sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal, É a vida de Deus em você. É a única coisa, irmãos. é tudo para mim. Mas Ele está escrevendo isso no seu coração. Para minha salvação. Que segurança, segurança é o sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal, esse sangue é tudo para mim, aplicado está para minha salvação. Que segurança, segurança
sinal sobre mim. Oh, que segurança. Segurança. É o sinal sobre mim. Deus abençoe, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui nesta oportunidade, né? Mais uma transmissão desta reunião que temos todas as terças-feiras, né? Intitulada A Oficina de Música, né? Creio que para aqueles que estão acompanhando neste momento, nós tivemos alguns programas que nós reprisamos. O motivo de reprisar, né, também é aquilo que estávamos falando domingo. É muito importante a gente recapitular, a gente ruminar, né? Ruminar é um termo usado, né, como um exemplo que é tirado dos animais ruminantes, a qual nós sabemos que eles alimentam-se, eles comem e depois eles fazem armazena aquele alimento e depois eles passam a fazer a segunda etapa, né, da absorção das vitaminas que tem ali, dos que eles precisam, né? Nessa segunda etapa, que é na parte que nós chamamos, né? Que se chama ruminar. E eu não vou entrar, né, tão neste assunto sobre ruminar, mas como nós tivemos domingo agora falando sobre esse pequeno assunto, que eu entrei, né, a importância de recapitular, a importância de se ouvir, né? Então, nós tivemos algumas terça-feira que nós reprisamos os trabalhos. E hoje estamos aí, pela graça de Deus, estamos aqui para falarmos de alguns tópicos, né? Como sempre temos falado. E a participação dos irmãos é muito importante. Aqueles que não podem estar presentes aqui e podem estar acompanhando em sua casa e que isso seja de edificação. O programa não é muito estendido pelo fato que o meu desejo, né, e o que eu quero é que fique uma pequena meditação, né, um pequeno tópico de algumas coisas que nós falamos e algumas coisas que eu vejo na mensagem, né? Alguns tópicos, alguns pequenos temas, né? Esse é o objetivo dessa transmissão. Apenas polirmos, né, algumas pepitas, como disse o profeta, cavarmos, né? Cavarmos mais profundo um pouquinho em alguns assuntos que estão ali, né? E assim nós vamos caminhando, pela graça de Deus, né? Mais uma terça-feira, mais um programa, mais um momento para nós dedicarmos ao Senhor. A verdade é que nós também queremos que essa programação seja uma oportunidade de darmos também um tempo ao Senhor, né? E em 2 Coríntios, capítulo 13, encontramos a escritura que lemos o culto passado no domingo. Vós sois nossa carta escrita em nossos corações, conhecida, lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração.
Nós vemos aqui essas três glórias, né? A primeira glória que foi escrita na pedra, a segunda glória em tinta, né? Com tinta em peles de animais, e a terceira, através do Espírito, no coração, né? No coração. Nós vemos aqui no versículo 7, né? No versículo 6, né? O qual nos fez capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? No capítulo 4, ainda de 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo São Paulo, usando ainda, né, continuando falando sobre isso, ele disse: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Aqui está falando sobre esta glória, E eu quero ler também em Êxodo capítulo 39, eu quero ler o versículo 32. Êxodo capítulo 39, versículo 32. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda, todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais e as suas colunas e as suas bases. E a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu da cobertura, a arca do testemunho, os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre,
o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia, a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, suas bases, a cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos, todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, as vestes dos seus filhos para administrar o sacerdócio, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Daqui eu gostaria de tirar, esta palavra, aqui, peles de texugos, no versículo 32, Versículo 32. Peles de texugo. E vendo que todos esses utensílios, tudo foi colocado em ordem. No capítulo 40, versículo 34, está escrito assim, Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Nós vemos aqui uma palavra, uma expressão, a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Eu tomei essas escrituras, falando sobre glória, para vermos uma pequena palavra que eu gostaria de deixar nesta noite, até mesmo para a continuação de cultos futuros que vamos ter, principalmente os irmãos que estão acompanhando os cultos, estamos falando sobre isso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Shekinah. Essa palavra Shekinah, você já deve ter ouvido falar essa palavra. Shekinah, Também dizendo a glória da Shekinah. Shekinah, presta bem atenção. O que significa Shekinah, Shekinah, do hebraico, significa, é uma palavra, melhor dizendo, designada para designar a presença de Deus, a glória do Senhor. A glória do Senhor. Então veja que a Shekinah entra no tabernáculo, como nós poderíamos usar aqui, Como está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 40, verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então a Shekinah encheu o tabernáculo. É muito importante vocês
ouvirem essa palavra, entender essa palavra, porque nós vamos ler o profeta de Deus usando esta palavra, né? Usando esta palavra Shekinah, usando essa palavra Shekinah. Por isso que eu busquei o termo, né? O significado, para que todos pudessem lembrar disto quando for falado, né? Shekinah. Então, observe, né? Eu vou repetir várias vezes, você pode até depois examinar, ler e meditar, porque nós vamos usar esta palavra, nós vamos usar este termo, nós vamos ver isso mais aprofundadamente. Então, Shekinah, né? É a glória do Senhor, a presença, né? A presença do Senhor quando Ele habita, né? Ou quando Ele desce, por exemplo, nesses termos aqui, que nós vimos aqui. A glória do Senhor encheu o tabernáculo, né? Então, aqui também diz assim, ó, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, como nós vimos aqui, a glória do Senhor, né? A presença do Senhor, né? A glória, veja bem, a glória da Shekinah, né? Shekinah. Então, veja bem, entenda bem e lembre bem desta palavra, né? Shekinah, né? Que é a habitação, né? Quando ele habita ali, quando ele se manifesta ali, a habitação. Shekinah, a glória da Shekinah, a presença, a habitação de Deus. Amém? Eu estava meditando nisto, né? Para continuarmos a falar neste assunto, e vendo no livro de Isaías, né? Melhor dizendo, né? Eu quero tomar aqui no livro de Isaías, o profeta cita esta escritura, né, na mensagem do Desvelar de Deus, dizendo assim, ó, note o velho véu que escondia a glória. Por isso que nós vemos tudo isso aqui. O velho véu que escondia a glória. As velhas peles de texugo. Nós vimos lá todo o tabernáculo, todos os utensílios, né? Então ele diz, as velhas peles de texugo. Outra palavra, outra palavra, né? Texugo, que nós sabemos que texugo é um animal, né? As velhas peles de texugo, veja bem, não havia beleza alguma para ser desejada dessas peles de texugo. Então, no velho, né, o velho véu, lá no Antigo Testamento, no deserto, quando nós vemos aqui, o tabernáculo foi entregue, então é citado isto aqui, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu da cobertura. Então, quando esse tabernáculo foi estabelecido ali, nós lemos aqui que a glória do Senhor, né? Depois que se levantou tudo, terminou, a nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, habitou ali a glória, né, da Shekinah. Por isso que nós vamos ver aqui. Então, esta é a razão das pessoas terem dito, um velho sujeitinho curvado assim, provavelmente com 30 anos de idade, grisalho, sua barba grisalha, não era muito para se contemplar. A Bíblia disse, nenhuma beleza víamos para que o
desejássemos. Para que o desejássemos. Não tinha nenhuma beleza. Por que nenhuma beleza? Porque ali estava retratando exatamente. Ele não se parecia com um rei. A velha pele de texugo. Por isso que foi usada isto lá no tabernáculo. A velha pele de texugo. Mas o que estava do lado de dentro? O que estava do lado de dentro? É como dizer hoje, né? Deste grupo, né? Vamos dizer assim, esse grupinho, assim chamado, né? Assim chamado de falso profeta, né? Termos usados, né? Hereges, usado como a igreja do lava-pés, né? A igreja do nome. Meditando, irmãos, um pouquinho nisso e ver como é chamado, né? A igreja do falso profeta, né? Então veja bem que não tem muita aparência, né? Mas eles, veja bem, os chamam, como diz a Bíblia, né? Sem muita beleza para ser desejado. Não tem muita beleza para ser desejado. Não havia beleza no tabernáculo. Era peles de carneiro, tintas de vermelho, era peles de texugo, né? Mas a glória do Senhor habitava ali, a glória da Shekinah. Né? A presença de Deus estava ali. Mas o que está do lado de dentro? Veja bem, eu estou seguro de que isto está velado de muitos corações. Veja bem, exteriormente, isso não era nada. Porém, tudo estava do lado de dentro. Uma vez do lado de dentro disto, então, veja bem, uma vez do lado de dentro disso. Agora, a luz da Shekinah, veja bem, a luz de Shekinah, ouçam ministros, eu quero que vocês ouçam isso, que está dizendo aqui. Quando uma vez do lado de dentro, agora eu vou mostrar isso bem devagar, para garantir que você o entenda. Uma vez do lado de dentro do véu, sobre a glória de Shekinah, a luz de Shekinah, está vendo? A glória de Shekinah estava do lado de dentro. Esta luz da Shekinah, essa presença do Senhor, esta glória do Senhor. Aí está dizendo, uma vez do lado de dentro do véu, sobre o quê? Sobre a glória de Shekinah que estava ali, a luz de Shekinah não toma a palavra de Deus e revela ser Jesus um adivinho. Não, como as denominações faz hoje. Telepatia mental, santo rolador, Beelzebul. A glória de Shekinah não revela isso. Mas a glória de Shekinah amadurece a semente que está prometida para essa hora da palavra, mostrando ser ele ainda o lírio dos vales, tá vendo? Mostrando ele ser o alfa, o ômega, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A glória de Shekinah revela ao crente que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então veja, a glória da Shekinah o manifesta. Ele gera a palavra da promessa diretamente para você. Esta é a razão porque ele teve de velar a face de Moisés. Porque nele estava a palavra. Ele velou a Jesus como um homenzinho humilde.
para impedir que eles vissem a Jeová. E ele se vela-se hoje em vasos terrenos com a Shekinah. Amém? Então nós vimos lá, né? Nós vimos a sequência disso, estamos vendo a sequência disso. Por isso que nós lemos aqui em Coríntios, né? Vou voltar lá de novo a essa leitura de Coríntios. E eu quero apenas deixar hoje destacado um pouquinho, né, a glória da Shekinah, porque quando for citado isso, né, você não vai se perder com essa palavra. Por que Paulo disse aqui em 2 Coríntios capítulo 4? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro que temos, né? Que tesouro que temos em vaso de barro. O que isso tem a ver, né? O que isso tem a ver com esse ministério do Espírito? O que isso tem a ver com já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Não com tinta, não em pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Então veja, e ele se vela-se hoje em vasos terrenos com a Shekinah. O lado de fora se parece, né, até mesmo, né, como ele usa a expressão aqui, com um bando de santos roladores. Velhas peles de texugo. Porém, o lado de dentro esconde a glória de Shekinah. Do lado de dentro esconde a glória de Shekinah. Lembre-se, o maná que vinha do céu, ele foi mantido na glória de Shekinah. Lembre-se, os pães da proposição era tão somente para o crente. A semente dos pães da proposição, a glória de Shekinah, veja bem, sobre os pães da proposição, impedia que eles se estragassem. Amém? Então veja, do lado de fora da glória de Shekinah, havia as coisas temporárias. O maná, ele se estragava. As próprias, a luz, né, dos candelabros, né, se apagava. Como nós vimos, eles tinham que ser acesos pela glória de Shekinah. Aí, presta bem atenção. O que é esta glória de Shekinah hoje? O que é esta glória de Shekinah hoje? Penetrar além do véu. Ver quem Deus está pondo diante de você. Ver quem Deus está pondo aqui diante de nós. A coluna de fogo. Ele está velado em carne humana. Porém, o que a Shekinah faz? O que isto fez? A semente dos pães da proposição, né? A palavra do qual havemos de viver neste dia, por meio destas promessas, a glória de Shekinah amadurece aqueles pães da proposição. Faz que isto aconteça. Faz isto pão para o crente. Isto estava nas páginas da Bíblia ano após anos. A palavra para esta era. Então nós temos visto isto
aqueles que estão ouvindo, você que talvez não está entendendo, volta para ver os cultos que nós falamos, o assunto que estamos entrando. Então, a palavra para esta era, a palavra para esta era, a escritura para esta era, as profecias para esta era, porque nós temos que viver do pão que é amadurecido pela glória da Shekinah. Então, a glória da Shekinah amadurece aqueles pães da proposição. Por isso que tudo aquilo que aconteceu e tudo aqueles utensílios do tabernáculo, no Velho Testamento, aquilo se simbolizou, tipificou, e aquilo se materializou, né? Ou se materializou em Jesus. Todos aqueles símbolos da divindade, em plenitude em Jesus Cristo. Jesus Cristo era aquele tabernáculo da glória da Shekinah. Mas também aquilo apontava não somente para Jesus, mas apontava também para esses últimos dias que estamos vivendo. Pois há promessas para estes últimos dias. Por isso que nós estamos vendo aqui que nas páginas da Bíblia, ano após ano, a palavra para esta era estava nas páginas da Bíblia. Para as denominações, isto é uma pedra de tropeço. Para as denominações, eles tropeçam nisto. Porque através dos anos, Lutero, Wesley, todos, Sankey, Finney, John Smith, Quínicos, todos tropeçaram nisto. Mas o que há de ser feito nos últimos dias? O que é revelar, né? Trazer. Então, o que Malaquias 4 há de trazer? Malaquias 4. Trazer o povo de volta para distante daquela pedra de tropeço. Derrubar as tradições e revelar o pão com a glória de Shekinah. Olha que profundo é isso. Por isso que eu fiz questão, estou fazendo questão que os irmãos meditem nesta palavra Shekinah. Nós vamos usar isso aí. Então, vê que está ligado a Malaquias 4. O que Malaquias 4 há de fazer? Trazer o povo de volta para distante daquela pedra de tropeço, derrubar as tradições e revelar o pão com a glória de Shekinah. Aí as pessoas não sabem o que é Shekinah. Só que tem uma coisa. É importante, irmãos, vermos o que significa Shekinah e ver que toda vez essa Shekinah, essa glória de Deus, essa presença de Deus, ela vai estar atrás de peles de texugo. Ela esteve lá no tabernáculo, ela esteve em Jesus, e a promessa é que ela esteja novamente aqui nesses últimos dias em peles de texugo. Amém? Então veja bem, observe amadurecer e produzir bem exatamente o que ela disse que ela faria. Ó que coisa! Os pães da proposição para esta era, para a denominação, é uma pedra de tropeço. Porém, nós cremos. Porém, agora, conforme Apocalipse 10 tem prometido, todos os mistérios de Deus que têm estado escondidos nas páginas, por através daqueles anos, seriam amadurecidos, trazidos na era da mensagem do sétimo anjo. O que ele disse há 1 ano e 6 meses atrás, quando, antes dos selos serem abertos, os selos seriam abertos, os selos que revelam estas coisas. Então ele disse aqui, você vai observar que ele está conectando isto. Cada vez, veja bem, cada parábola na Bíblia, cada tipo da Bíblia,
se manifestou bem aqui diante de nós. O mesmo Deus, na coluna de fogo, que escreveu a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, está bem aqui manifestando-a, mostrando bem exatamente o que houve, tornando-a a interpretar e para deixar seguro de que é a interpretação. Nós temos a interpretação. Então, vejamos isso acontecer. Isso mesmo, vejamos isso ser manifestado. Em outras palavras, nenhuma escritura é de particular interpretação. Ela tem que ser manifestada. Jesus disse, eu não faço as obras do meu Pai, então não creias em mim. Tem que ser provado. Então, eu gostaria que os irmãos, as irmãs, pudessem ficar com esta porção. Eu tenho aqui outra porção que eu vou entrar aqui, talvez no culto na quarta-feira, falando um pouquinho mais sobre esta glória da Shekinah. Creio que você pôde compreender melhor, entender melhor, e dentro dessa leitura vimos o que é a glória de Shekinah e o que ela faz. Então ela amadurece, ela manifesta, ela conserva, que as tábuas foram colocadas ali, a vara de Arão foram colocadas ali, debaixo da glória de Shekinah. Então não tem como, irmãos, produzir as Escrituras, fazer com que essas Escrituras se manifestem, sem a glória de Shekinah. E aonde ela está? Ela está escondida em vasos de barro. Que Deus abençoe a cada um. Como eu disse, é um pequeno tópico nesta noite, Lembre-se que esse tópico desta noite é algo bem básico, por assim dizer, para que você fique meditando na glória de Shekinah. O que é Shekinah, para que possamos, nos próximos cultos, aprofundarmos um pouco mais no que isso produz. Porque quando for citado Shekinah, a glória de Shekinah, você não fique imaginando, ou fora do contexto, ou fora daquilo que está sendo tratado, porque o profeta usa essa expressão aqui muito nesta mensagem, o desvelar de Deus, na mensagem o poderoso Deus desvelado, na mensagem Deus identificado, o mesmo em todas as gerações, em todas as eras, e em outras mensagens essa palavra Shekinah. E se nós não entendermos, nós não vamos conectar isto. Por isso que me veio esse pequeno desejo em minha alma de falar dessa Shekinah, e nós compreendemos o que é isso, entendemos o que isso produzia, o que isso faz, qual é o resultado que isto faz. Amém? Que Deus abençoe grandemente, e até amanhã, quarta-feira, vamos estar com a transmissão do culto. Espero vê-los todos no culto. Como temos já anunciado, estamos podendo nos reunir, e que você possa ter esse desejo de estar na casa do Senhor. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Tempo de escuridão, Vamos cantar juntos. de densas trevas, a última praga, morte será. Porém tu, meu Deus, tem nos dado um cordeiro, seu sangue tem vida, salvação nos deu. Minha vida está segura no sinal. Esse sangue é tudo para mim, aplicado
segurança. É um sinal sobre mim. Perdido estive, vivendo em pecado, longe de Jesus Cristo, procurando uma luz na escuridão. Porém, tu, meu Deus, não olhou minha condição. Seu sangue na cruz, vida eterna me deu. Minha vida está segura no sinal. Este sangue É tudo para aleluia, aplicado está para minha salvação. Você não quer a salvação dos seus e filhos, segurança. salvação do seu lar, É o sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal. Este sangue é tudo para mim. Aplicado está para minha salvação. E segurança. É o sinal sobre mim. Minha vida está segura no aleluia. Esse sinal. sinal é a vida de Deus em você. É a única coisa, irmãos. É tudo para mim. Mas Ele está escrevendo isso no seu coração. Aplicado está para minha salvação. Que segurança. Que segurança. É o sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal. Este sangue é tudo para mim. Aplicado está para minha salvação. Que segurança. É o sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal. Este sangue é tudo para mim. Aplicado está para minha salvação. Que segurança. É o sinal sobre mim. Que segurança. É o sinal sobre mim. Oh, que segurança. É o sinal sobre mim.